complementar esse assunto das falas do Lula, porque na semana passada o Kennedy lembrou que a gente já tinha comentado, mas a gente tinha comentado uma primeira derrapada do ex-presidente Lula, que foi em relação àquela ida dos militantes petistas que ele sugeriu às casas dos deputados, e que foi considerado uma incitação à violência e etc. Agora, a semana teve fato novo. A fala dele, polêmica, foi em relação ao aborto, quando ele disse que toda mulher devia ter direito ao aborto. E isso caiu muito mal, principalmente entre os evangélicos, os cristãos evangélicos, que é um segmento muito importante tanto para o Lula quanto para o Bolsonaro. Então, a grande pergunta que ficou é: por que o ex-presidente Lula foi cair numa casca de banana dessa? Ele fez de propósito? Foi o PT que pressionou? Eu perguntei isso para muita gente. E agora, hoje de manhã, eu falei com uma pessoa muito próxima do ex-presidente Lula, e a resposta foi a seguinte: não foi por pressão do PT, não foi para desfazer, como muita gente chegou a falar, que era para contrabalançar o fato de o ex-tucano Alckmin ter entrado na chapa do petista Lula. Muita gente diz que foi isso, uma tentativa de equilibrar, ele vai então um pouco para a esquerda, vai um pouco para a direita. Não, segundo essa pessoa muito próxima ao ex-presidente Lula, ele falou essa frase sobre aborto, que foi prejudicial para a campanha dele, porque a agenda dele estava pesada demais e ele, Lula, estava cansado. E que ele, Lula, admitiu isso, admitiu que foi um deslize e admitiu também o seguinte: nós não vamos fugir desse debate do aborto, por exemplo, não é? Que, na visão dos evangélicos, confronta alguns valores deles. Então, nós não vamos fugir desse debate, mas também nós não ganhamos nada sendo nós a colocarmos esse tema na mesa. Então, isso está decidido, ou pelo menos assim foi combinado, que não vai mais acontecer, como já disse a Carla, como já disse o Kennedy. E, de novo, essa fala dele no jantar, a fala do Lula no jantar, foi uma mostra de que ele vai reaprumar o discurso na direção original, que era na direção do debate da economia, do preço do bujão de gás, do preço do combustível e como melhorar isso. Essa vai ser a tônica do discurso do Lula. Foi muito engraçado que no dia que ele falou, né, e a gente até estava repercutindo, a gente estava entrevistando a Marta Suplicy aqui. E ela falou assim: olha, eu fiquei muito surpresa com a fala dela, gostei muito. Ela reconheceu todo o prejuízo, mas ela achou muito importante essa fala dele. Ela falou assim: mas ele não pensa assim pessoalmente. Ela já tinha antecipado, e depois ele falou isso, né? Que não é o pensamento dele pessoal, mas vê isso como uma política pública. Eu acho que isso vai render bastante, eles vão utilizar bastante esse termo, né? E a gente até, como nas sabatinas e tudo mais, esse vai ser um assunto, porque é um assunto em questão no mundo, inclusive, né? O Kennedy queria falar alguma coisa a respeito disso, do aborto? E eu ouvi a mesma coisa que a Thaís, que ele estava cansado, era um evento da Fundação Perseu Abramo fechado, com Martin Schulz da social-democracia alemã, e no meio do discurso, do nada, ele falou sobre o aborto, né? Que é uma fala que é correta, a meu ver. Ele diz que ele pessoalmente é contra o aborto, mas que é uma questão de saúde pública. E num país pobre como o Brasil... e lá ele não disse que era pessoalmente contra, né? O que pegou, Kennedy, foi justamente isso, porque ele não falou que ele pessoalmente contra. A fala dele ali, ele só falava que era a favor, né? Isso, é uma fala que, a meu ver, é correta, né? Porque um candidato a presidente da República, num país conservador como o Brasil, em que as mulheres pobres enfrentam problemas de saúde e morrem porque não conseguem ter acesso para fazer aborto, como as mulheres de classe média e de classe alta têm, eu acho que é importante que um candidato a presidente se posicione a respeito disso. Ele fez e atravessou a rua para cair numa casca de banana, porque o Bolsonaro deturpou o que o Lula falou, né, dizendo que ele era favorável ao aborto. Depois ele fez o que você falou, Fabiola, que foi dizer que pessoalmente ele é contra o aborto. Ele tem falas nesse sentido desde sempre. Nunca se viu uma fala do Lula dizendo que ele pessoalmente era a favor do aborto, mas que ele entendia que aquilo era uma questão de saúde pública. Eu acho que no ano eleitoral, em que fake news vai ser usado novamente, a gente tem que separar um pouco o joio do trigo, né? A fala do Lula, ela é correta do ponto de vista técnico. O aborto no Brasil tem que ser tratado como uma questão de saúde pública. Agora, isso é um assunto do Congresso Nacional. Um presidente, ao ser eleito, pode tentar mobilizar a base dele para aumentar as possibilidades de aborto no Brasil, porque hoje você pode fazer no caso de risco à gestante, né? E em caso de estupro. São duas possibilidades que estão previstas na lei. Fora disso, não pode. Outros países vizinhos já permitem um aborto até, acho que a 6ª semana de gestação. Alguns têm uma visão um pouco diferente a respeito disso.
Ele deu combustível para o Bolsonaro, mas ele está certo na questão de tratar o aborto como questão de saúde pública. Eu acho que a gente tem que apoiar qualquer candidato a presidente que trate a questão do aborto como uma questão de saúde pública. O que o Bolsonaro está fazendo com isso é mistificação, é mentir para as mulheres pobres, é jogo que ele está fazendo para conquistar eleitorado evangélico com fantasmas do conservadorismo. Tratar o aborto como questão de saúde pública não significa que a pessoa seja favorável pessoalmente ao aborto. Isso eu acho que era importante a imprensa tratar e separar um pouco o joio do trigo.